Escreveu Mateus. Eu quero pregar uma palavra hoje para os irmãos. Deus colocou um texto no meu coração. Eu prometo não ser cansativo, não serei enfadonho aos irmãos, mas é um texto que falou muito comigo nos meus devocionais essa semana, e eu quero compartilhar um pensamento com os irmãos, com base no tema Decididos por Cristo. Esse é o tema a qual eu dei para essa mensagem essa noite, Decididos por Cristo. Mateus 9, a partir do versículo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus 9, 9. Diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chamaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Diga amém. Amém. Mateus ou Levi, irmãos, ele era filho de Alfeu. O Evangelho de Marcos não traz a genealogia, de Mateus não traz a genealogia dele, mas o de Marcos traz. Ele era filho de Alfeu. Até então ele era coletor de impostos na alfândega ali em Cafarnaum. Então ele era um funcionário romano. Ele era judeu, tanto que algumas traduções, algumas versões, e alguns evangelistas o chamam de Levi, que era para declarar literalmente que ele era um judeu. Depois do encontro de Jesus, começou a ser chamado de Mateus, mas ele era um homem que estava supostamente vendido ao império, porque ele traiu a sua nação para servir ao Império Romano, cobrando impostos de judeus. E como Cafarnaum era uma cidade marítima, todos quanto passavam por ali para comprar ou vender mercadorias, tinham que passar por aquela alfândega para pagar o imposto para o Império Romano. E por conta disso, irmãos, ele era muito mal visto pelos seus compatriotas. O Mateus, ele era considerado um traidor. Jesus, ele, em sua contínua missão, e esse acontecimento que nós lemos, ele acontece bem no início da chamada, do ministério literal de Jesus, dentro dos 3 anos. Isso acontece logo no início do primeiro ano. Nós vamos ver o mestre, ele passando e chamando os seus discípulos, os primeiros discípulos, para iniciarem o seu aprendizado junto com o Senhor Jesus. E aí, irmãos, no momento Jesus passa por uma coletoria em Cafarnaum, ali onde é que estava situado a coletoria de Mateus, e ele chama Mateus.
Eu fui pesquisar, irmãos, o termo quando Jesus diz para Mateus, segue-me, é o ocoliteu. Esta palavra não é nem em hebraica, nem em hebraico, nem em grego. Jesus fala em aramaico com Mateus. Ele fala assim, segue-me. Só que esse segue, irmão, a conotação desse segue era algo que abrangia literalmente deixar tudo. Abrir mão de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, mas nós precisamos entender que quando Jesus passa naquela coletoria, ele já estava com alguns discípulos. Quando Jesus chama Mateus, Jesus olha para Mateus de uma forma diferente. Mas os discípulos que estavam com Jesus enxergavam Mateus como o traidor. Enxergavam Mateus como o vendido. Enxergavam Mateus como um pecador, como um impuro. E diga-se de passagem, os religiosos da época tinham todos quanto viviam em Cafarnaum como pessoas impuras, como pessoas pecadoras. Cafarnaum era reconhecida por essa fama. Era uma zona, entre aspas, periférica, baixa renda, e os religiosos, por conta de outras questões que não cabe falar aqui esta noite, eles tinham aquele lugar como o lugar dos impuros. Mas alguns pais da igreja chamam Cafarnaum como a cidade de Jesus. Porque grandes feitos o Senhor Jesus fez naquela cidade. Era uma cidade que, se nós fôssemos olhar, Jesus deveria nem passar por ali. Nem olhar para aquele lugar. Mas Jesus operou muitos milagres e fez questão de passar em Cafarnaum. E é lindo, irmãos, observar que quando Jesus pronuncia a palavra para Mateus, o coliteu, Mateus, Levi, o coliteu, segue-me. A Bíblia diz que Mateus, ele levanta da coletoria e começa a seguir a Jesus. Mas nós precisamos nos ater, irmãos, para a situação de Mateus. Nós precisamos atentar para algumas coisas. Nós precisamos entender, irmãos, que Mateus tinha que abrir mão de tudo. Inclusive dos privilégios que ele obtinha em ser um funcionário do Império Romano. Então, se você for olhar a chamada de Pedro, de João, de Tiago, de André, você vai olhar, eles eram pescadores, homens que tinham seus barcos, trabalhavam com seu pai e estavam pescando. Mas dentre essa pesca, o que eles adquiriam como recursos dessa pesca, eles tinham que pagar tributo ao Império Romano. Então, eles não tinham privilégios. Mas quando Jesus olha para Mateus e falou coliteu, o Mateus não se atém nem aos privilégios que ele tinha por ser um coletor de impostos. E quais eram os privilégios que ele tinha? Eu marquei aqui só três para os irmãos. Primeiro, irmãos, ele não pagava imposto. Então, o publicano, o coletor de imposto, ele não pagava imposto. Porque ele já trabalhava, ele já arrecadava o recurso para o império. Então, ele era isento de pagar imposto. O segundo privilégio, irmão, que ele tinha
é que ele usufruía da segurança do Império Romano. Então, diante a sua coletoria, haviam soldados que cuidavam da segurança de Mateus dia e noite. Não somente na coletoria, mas durante o seu dia, haviam homens que estavam que faziam um serviço de segurança para Mateus. Por quê? Como eu disse no início da minha prédica, Mateus ele era tido como um traidor. Então ele poderia ser caçado, perseguido, morto. Então a guarda do império fazia a segurança de Mateus. É o segundo privilégio que ele tinha. E tinha uma outra questão também, irmãos. Um outro privilégio. Ele não tinha, irmãos, que dar 100% da realidade da cobrança do seu imposto. Vou tentar explicar melhor. Quando chegava alguém para pagar o imposto, tinha a taxa do império e ele poderia colocar 10% acima, 15% acima, 20% acima. Eu não estou dizendo que o Mateus fazia isso, mas era costumeiro. Tanto que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o que Zaqueu disse? Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então é costume dos publicanos fazerem o quê? Tirarem proveito da sua posição e cobrarem a mais do imposto. Por quê? Porque o que ele passava ali, irmãos, para o império acreditava. E o que mais me fascina, irmãos, é a ação de Mateus, quando ele recebe o convite de Jesus. Quando Jesus fala para ele assim, me segue. A Bíblia diz, irmãos, que quando Mateus recebe aquele convite, naquele momento, na hora, o Mateus levanta, coloca o versículo de número 10, por favor. O Mateus levanta da sua coletoria, e olha o que ele faz. E aconteceu que, estando ele em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quando Jesus pronuncia para Mateus, segue-me, ele levanta, ele vai até a sua casa e prepara um banquete para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele levanta, ele vai para a sua casa, mas quando ele levanta, ele abre mão dos seus privilégios, ele abre mão da sua posição, ele abre mão do seu status, ele abre mão de tudo aquilo que tinha como benefício para ele, vai até a sua casa e prepara um grande banquete para Jesus e seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele não fica só nisso. Eu imagino, eu quero conjecturar que ele vai, prepara tudo, prepara o banquete, prepara toda aquela alimentação, tudo do bom, do melhor para Jesus. E Jesus fala assim, Jesus, espere só um pouquinho, que eu preciso fazer uma ação. Diferente de muitos dos outros apóstolos, nós não vemos nenhum outro apóstolo agir desse jeito. O que o Mateus faz? Ele sai pelas coletorias da cidade. Ele sai pelos becos e valados da cidade e chama publicanos e pecadores para irem até a sua casa para participarem desse grande banquete com Jesus. A ação daquele homem foi de um grande evangelista. O Mateus, ele recebe o coletor, ele recebe o segue-me, ele já começa a cumprir o ide de Jesus. Antes de Jesus mandar ele ir, ele já sai pela cidade, passando nas coletas, venham comigo. Vem comigo porque chegou um homem que me chamou lá na minha coletoria no dia de hoje, e ele é diferente. Ele está lá na minha casa, com seus discípulos, e eu preciso que vocês conheçam ele. Aí Mateus sai pela cidade, chama todos da coletoria, e aí diz assim, e o texto diz assim, ó, e os pecadores. Eu disse que aquela cidade era uma cidade conhecida como os impuros. Isso por conta da mistura e de que ocorria, irmãos, de cunho de pecado naquela cidade.
E aí Jesus, ele está na casa de Mateus, e a Bíblia diz que Jesus está com os seus discípulos naquele grande banquete, chegam outros publicanos e chegam pecadores. Chegam pecadores lá. E aí Jesus faz o quê, irmãos? Ele se senta. Coisa linda, irmãos. Jesus está na cidade onde era considerada a cidade mais impura da época, a cidade pecadora. Jesus chama um publicano, um traidor, um pecador da sua própria pátria. Esse não se contenta com somente o chamado se a ele. Ele sai pelas coletorias e pela cidade, chama mais publicano e mais pecador para dentro da casa dele. Aí quando ele chega lá, Jesus faz o quê? Se senta com eles. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E é daqui, irmão, que eu quero iniciar o texto que eu quero trabalhar com os irmãos. Eu quero trabalhar o texto e uma questão muito importante. Nós não vemos Mateus convidando o fariseu para o encontro. Nós não vemos Mateus convidando o religioso para o encontro. Nós vemos Mateus convidando publicano e pecador. Perdão, vou até melhorar. Nós vemos Mateus convidando Jesus, os discípulos, publicano e pecadores. Aí olha o versículo de número 11. Por favor. E os fariseus. Aí você redobra a sua atenção a mim. Haviam duas classes de religiosos que conflitavam diretamente com Jesus, que conflitaram diretamente com Jesus durante 3 anos. Eram os fariseus e os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas, irmãos, eles eram copistas. Copistas. Além de serem intérpretes da lei, eles eram especialistas em assuntos da religião. Então, o escriba, ele era um copista. Nós temos que entender, irmãos, que a passagem de informação junto à Torá ao judeu não era como nós temos hoje. Era através da oralidade. A tradição era passada através da oralidade. Os ensinos eram passados através da oralidade. Nos tempos de Jesus começou a se escrever. Por conta do quê? Por conta que os fariseus, que foram aqueles que instituíram, irmãos, a sinagoga, os cultos na sinagoga, eles viram a necessidade para que não se perdesse os ensinos através da oralidade, da escrita. Então surgiu os escribas. Eles começaram a escrever as leis, começaram a escrever a história de Israel e assim sucessivamente. Já os fariseus, irmãos, fariseus, eles eram tidos literalmente, e são tidos hoje, são reconhecidos como uma seita. Foi uma seita que foi instituída no ano 150 a.C. Eram religiosos, irmãos, e eram devotos da Torá. Então eles criam, irmãos, que a Torá precisava ser cumprida e precisava ser observada. Eles eram defensores, irmão, da lei. A lei tinha que ser cumprida à risca. Se você quisesse saber um pouco mais sobre os fariseus, você teria vindo na terça-feira, quando o irmão Lucas nos ensinou sobre o farisaísmo. Mas eu quero pegar um gancho naquilo que ele falou, só para aplicar aqui para o cunho de conhecimento dos irmãos. Ele disse que os fariseus, eles observavam a lei, mas não a cumpriam. Eles fingiam. Certa feita, Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Por fora está bonito, pintado, bem ajeitado, bem adornado, mas por dentro estavam podres. Então eles colocavam um jugo da lei sobre os judeus, mas eles mesmos não cumpriam, não observavam da forma que deveria ser observada. E eles conflitaram com Jesus durante 3 anos.
Era uma seita, irmão, gananciosa. Eram religiosos, irmãos, que achavam que poderiam colocar Deus no seu potinho. E não diverge dos nossos dias hoje. Nós temos colocado Jesus no molde da Assembleia de Deus. Muitas vezes nós temos colocado Jesus no nosso molde. E achamos que o Evangelho só é praticado por aqueles que estão debaixo da placa que nós estamos. Mas eu tenho uma verdade para dizer aos irmãos aqui esta noite. Jesus vai além da placa. Jesus vai além do costume. E Jesus vai além do teu achismo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir, Jesus vai além da placa. Jesus vai além do costume. E Jesus vai além do nosso achismo. Os religiosos tentaram colocar Jesus. Aí a gente olha para as igrejas, hoje em dia, para algumas denominações, a gente fala assim, Deus não está ali. Mas foi o próprio Jesus que disse que quem não é contra nós é por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens conflitaram, e não foram convidados para a casa de Mateus. Não foi. Mateus saiu da coletoria, chamou publicanos e pecadores para estarem na sua casa. Mas sempre tem um intruso. Sabe quem é o intruso, irmão? É o diabo. Sempre o intruso é o diabo. Sabe quem é que entra na nossa vida sem ser convidado? Só o diabo. Porque Jesus não é assim. Jesus é um gentleman. Jesus, ele entra na tua casa quando você pede para ele entrar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Jesus entra para resolver a tua situação quando você chama ele para resolver a tua situação. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Jesus, eu convidei Jesus para estar aqui no culto esta noite. Eu convidei o Espírito Santo para estar aqui esta noite conosco. Mas o diabo não tem lugar aqui. Satanás não tem espaço aqui neste lugar. Por isso que a minha oração ao início dos cultos sempre é esta. Espírito Santo, que o Senhor possa tomar cada centímetro quadrado desta casa de oração. Porque aqui só tem lugar para crente em Cristo Jesus. Dá para glorificar o nome do Senhor, irmão? E aí, o que os escribas falam? Os fariseus falam. E os fariseus que não foram convidados, os intrusos, vendo isso, disseram aos seus discípulos, olha o que eles tentam fazer, eles tentam corromper, escute que isso aqui é muito forte, eles tentam corromper quem Jesus já ganhou. Eles não vão em Jesus, o segredo está aí. Eles não vão em Jesus porque eles já sabiam que Jesus já tinha arrebentado eles lá com 12 anos. O histórico correu. Aí eles falam, não, esse homem aqui é diferente, esse homem é diferente. Esse daí não dá para chegar nele, para conflitar, porque ele é bom. Jesus não era um sofista. Jesus, ele era a palavra. Jesus é o verbo encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente sofista por aí, né, irmão? Sabe falar, sabe argumentar, sabe questionar. Jesus não. Jesus é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eles fazem, irmãos? Presta atenção. Que pode acontecer com você. Eles não vão em Jesus. Eles vão nos discípulos que Jesus já tinha ganhado. Aí eles chegam e tentam corromper a mente, a visão dos discípulos. Ele chega e diz assim, ó. Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eu fico imaginando a mente dos discípulos. Eu fico imaginando a mente dos discípulos no intervalo do 11 para o 12. Não é verdade? Poxa, o nosso mestre está sentando com esse publicano aí, com esse impuro, com esse pecador. Eles podem tentar corromper a mente daqueles que já tinham sido ganhos por Jesus. Satanás age assim, irmão. Satanás age assim.
Você já é de Jesus. Ah, você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Você já é de Jesus. Você já pertence a Jesus. Mas Satanás tem hora que coloca essas dúvidas na nossa mente. Vai aceitar ele desse jeito? Nossa, mas aquela irmã anda desse jeito. Nossa, mas aquele jovem não tem jeito. Ah, esse pastor é muito light. Satanás, ele não vai em Jesus, ele vai nos discípulos. Os fariseus não foram em Jesus, eles foram tentar persuadir os discípulos. Cuidado! Que Jesus, essa noite, através do Espírito Santo, blinde a nossa mente, para que nenhum pensamento oriundo das trevas venha tomar os nossos pensamentos, venha colocar dúvidas sobre a nossa mente, no nome de Jesus. Você pertence a Ele. Você pertence a Jesus. Teu marido pertence a Jesus. Teu filho pertence a Jesus. Tua esposa pertence a Jesus. Tua casa pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. Essa igreja pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. E quem pertence a Ele levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Glórias. Oh, glórias. Oh, glórias. Cuidado com o diabo. Cuidado com o diabo. Ele tem um poder de persuasão imenso. Ele é perigoso. Ele é astuto. Ele é seguro das suas ações. Ele vai no Éden, no jardim que estava no Éden. E chega para Eva e diz assim: foi assim que Deus disse? Aí a Eva: não, Deus disse assim. Aí ele fala: não é tudo isso não. Aí a Eva: é bonito. Tocou, infringiu. Aí ele já tinha, presta atenção, ele já tinha persuadido a Eva. Aí ele usa a Eva para persuadir o Adão. Ele não brinca. Ele é astuto. Ele faz com que um irmão tire a vida do outro irmão. E se atentou Deus para a oferta de Abel. E o que Satanás gerou no coração de Caim? Diga assim: inveja. Fala de novo: inveja. O que Deus tem para você é para você. Não precisa invejar o que Deus deu para o teu irmão, não. Se ele não te deu ainda o que você tanto pede, é porque ele está te estruturando para receber. Não inveje o teu irmão. Ao invés disso, glorifique a Deus pela vitória do teu irmão. Diga amém, diga amém. Mas ele é astuto. Ele é perigoso. Ele arma ciladas. E no ano que os reis saíam para a guerra, olha para mim, e no ano que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio. O homem que era segundo o coração de Deus, virou um adúltero e um homicida. Ele é astuto. Ele é preparado para a guerra. E o que os fariseus fazem? Eles vão nos discípulos. Aí colocam a dúvida: nossa, o teu mestre, o mestre de vocês, senta para comer com publicano e pecador? Mas isso não é o costume. Eles são impuros. A lei nos ensina assim. Vocês seguem a lei. Vocês conhecem a lei. Vocês sabem o que a lei diz, o que preconiza na lei. E o teu mestre está fazendo ao contrário da lei. Vocês são judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo de número 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos,
mas sim os doentes. A gente entende isso agora. Mas eu fico imaginando os discípulos. São doentes? Os homens estão acusando o Senhor de sentar com o pecador, de transgredir a lei. O Senhor falou que veio para cumprir a lei. Mas e aí, como é que acontece? O que a gente faz agora? Aí Jesus, em vez de falar assim, não, eu vim para salvar todo mundo. Não, Jesus fala assim, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Aí dá um negócio na cabeça deles. Aí Jesus, essa fala de Jesus é para os discípulos. Aí Jesus contra-ataca os fariseus. Vai no 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao... Aqui é para os fariseus. Essa resposta é para os fariseus. Jesus está falando para eles assim, ó. Ao invés de vocês estarem acusando, e eu poderia acusar, eu poderia dar uma ordem, eu poderia mandar descer fogo do céu e consumir tudo, eu não agirei dessa forma, porque eu vim para cumprir a lei, mas acima de tudo para manifestar da minha graça. Tem gente que entendeu essa noite. Nós só estamos aqui, irmãos, porque nós fomos beneficiados pela graça de Jesus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. E aí eu quero aplicar 3 lições nesse texto para encerrar. Quantas lições? Primeira lição que eu quero aplicar aos irmãos. Primeira lição. Toda vez, marque aí, por favor. Marque, por favor, eu quero que você marque essa lição. Se você não quiser marcar nenhuma, não marque mais, mas marque essa. E que essa fique cravada na tábua do teu coração. Toda vez, escute, toda vez que nós decidimos por Jesus, haverá uma oposição. Toda vez que as senhoras, irmãs do ciclo de oração, decidirem por Jesus, haverá uma oposição. Jovens, toda vez que vocês decidirem por Jesus, haverá uma oposição. Igreja do Senhor, toda vez que vocês decidirem por Jesus, haverá uma oposição. Obreiros do Senhor, toda vez que nós decidimos por Jesus, haverá uma oposição. Versículo de número 11, ele diz isso. Ele fala para nós, versículo de número, e os fariseus vendo isso. Quem tomou a decisão por Jesus aqui, irmãos? Diga, Mateus, quem tomou a decisão por Jesus? Mateus. Quem tomou a decisão por Jesus? Mateus tomou a decisão por Jesus. Ele falou assim, eu quero Jesus. Eu vou abrir mão da minha função, eu vou abrir mão dos meus privilégios. Eu decido por Jesus. Eu quero Jesus. Pode ver do Gênesis ao Apocalipse, toda vez que alguém decide por Jesus, ele vai ter uma oposição. Toda vez que você se posicionar a favor de Jesus, haverá uma oposição. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Se eu fizer uma pergunta aqui esta noite, para os irmãos, e a pergunta for a seguinte, quem aqui, depois de ter aceito Jesus, viveu uma vida tranquila, levanta a mão? Ninguém vai levantar a mão. É assim que funciona. Viu? Evangelho é isso. Evangelho é guerra. Evangelho é batalha. Evangelho é entrevero. Evangelho é lutas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu decido por Jesus, eu estou dizendo para o diabo, eu não te quero mais. Eu não quero mais agir conforme os seus preceitos. Quando eu decido por Jesus, eu abro mão do mundo. Quando eu decido por Jesus, eu abro mão dos meus costumes, daquilo que eu acho certo. Por quê? Porque quando eu decido por Jesus, eu decido pela eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a palavra aqui essa noite? E se você decidir por Jesus, você vai receber oposição.
Oposição do mundo. O mundo vai se opor a você. Ah, vamos no happy hour. Ai, que quadradão. Você não pode ir no happy hour. Por que você não pode ir no encerramento da festa da empresa? Porque eu decidi por Jesus. Porque lá eu vou ser tentado. Porque lá eles vão estar esperando uma falha minha para apontar o dedo para mim. Então, quando eu decido por Jesus, eu tenho o mundo como oposição. Mas até aí está tranquilo. Nós vamos vencer o mundo. Mas quando eu decido por Jesus, eu vou ter oposição espiritual. E aí a pior oposição que um ser humano pode ter. Por quê, irmão? Por quê, irmão? Porque o diabo vira meu inimigo. O diabo vira o meu opositor. E as ações demoníacas vão se voltar a mim. Mas o nosso Deus é o Deus do Salmo 46. Que quebra o arco do inimigo. Que corta a lança aqui esta noite. Que queima os carros do fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta noite Ele vai dar calmaria para nós. Eu não sei qual é a batalha espiritual que você está vivendo, que você está passando, mas o Espírito de Deus se comunica com o meu Espírito aqui esta noite para dizer: aquietai-vos, porque você vai saber que Ele é Deus, Ele vai ser exaltado sobre a terra, sobre as nações. Deus será exaltado na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, não é hora, é na angústia. O diabo tem angustiado almas, angustiado vidas, é oposição, é guerra, é luta espiritual. Quantos de nós estávamos sem vontade de participar do culto aqui essa noite? Mas o Espírito Santo te trouxe. Quantos de nós, às vezes, estamos naquele pico de glória, de aleluia, e de repente nos afundamos numa mornidão espiritual? Sabe o que é isso? É Satanás. É diabo. É o mundo espiritual que nós não damos crédito. Mas o Senhor vai nos encher aqui esta noite. Seja cheio no nome de Jesus. Levanta a tua mão, no nome de Jesus. Receba da parte do Espírito Santo aqui esta noite. O Senhor vai encher teu coração de alegria, vai encher a tua alma de gozo, vai encher a tua mente da presença do Senhor Jesus. Você vai sair. Jesus está arrancando o crente aqui de abismos nesta noite. Vai renovar a tua vida. Essa oposição vai cair por terra, no nome de Jesus. Toda vez que você decidir por Jesus, escute, jovem, toda vez que você olhar para aquele prato bonito, saboroso, e você falar assim: eu quero Jesus, o céu se alegra. Eu quero até conjecturar, Jesus dá até uns 3 pulinhos e fala assim: eu sabia que eu podia contar com Ele. Oravaia, sebe, garaia. Onamara, sube de conta, onamaraia. Jesus conta com vocês, jovem. Jesus aposta em vocês. Decida esta noite por Jesus. A segunda lição: quando decidimos por Jesus, é Ele quem intercede por nós diante da oposição. Jesus vai interceder por nós diante das nossas oposições. Você acredita nisso? Quando decidimos por Jesus, é Ele quem intercede por nós diante das oposições. Você não vai falar nada. A ordem de Deus para algumas vidas aqui essa noite é: quieta-te, aquieta-te.
quieta, quieto. Não retruque, não discuta, não reclame, não fale nada, aquieta, quieta. A ordem de Deus é essa: fique quieta, fique quieto. Oh, glória! Porque é Jesus que vai resolver esse problema. É Jesus que vai resolver esse problema. Isso é para mim também, viu, irmão? Ô, glória! Versículo 12. Vai no versículo 12. Jesus, ele ouve. Jesus ouve. Diga comigo, Jesus. Não, assim não. Você está de brincadeira. Jesus ouve as oposições que vêm contra nós. Aí ele ouve. Os fariseus chegam nos discípulos e falam: seu mestre come com fariseu e pecador? Coloca a dúvida na mente deles. Aí Jesus se apresenta e fala: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. É Jesus quem vai dar resposta para nós. Tem resposta? Você já recebeu resposta de Deus, irmão? Você já recebeu resposta? Eu já recebi resposta de Deus. Eu já recebi resposta de Deus. Eu lembro que uma vez eu estava no hospital, na maternidade, eu dobrei o meu joelho para orar, eu senti a mão tocando no meu ombro, assim, ó. Tocou a mão, tocou assim no meu ombro, assim, e disse assim, ó: vai ser diferente. Não era uma voz normal, não, irmão. Acredite se você quiser, quem viveu sou eu, e eu acredito no que eu vivi. A mão tocou assim em mim, uma mão tocou em mim e disse assim, ó: vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Se eu não for homem de Deus, isso não vai acontecer, mas por esses dias, Deus vai falar com um crente aqui. Mas não vai falar do jeito que você acha, não. Vai falar nitidamente. Deus vai falar o teu ouvido. Vai falar o teu nome. E vai falar o teu problema. E vai falar a resolução do teu problema também. Se você acredita, tem resposta de Deus aqui esta noite para a igreja da Parapuã. Tem resposta de Deus aqui esta noite para a igreja da Parapuã. Deus vai confirmar negócios. Deus vai confirmar projetos. Deus vai confirmar, louvado seja o nome do Senhor, propósitos. Acredite nisso, Deus vai confirmar. Ô Senhor, arranca os tampões dos ouvidos dos meus irmãos agora, Senhor. No nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, afine os ouvidos dos meus irmãos agora, Senhor, para que eles possam ouvir nitidamente. Trabalha sempre, trabalha! A tua voz falando aos corações deles, Senhor! Deus vai falar conosco. Deus vai falar com você. Ouça a voz de Deus. Se atente ao que Ele falar. Se a resposta for não, escute. Se a resposta for não, fale não. Se a resposta for sim, faça sim. Mas se Ele falar fique parado, fique parado. Se Ele falar ande, ande. Deus vai afinar os nossos ouvidos, os nossos tímpanos. Ouvido não. Deus está afinando o tímpano aqui essa noite. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmão? Haverá um ruído de uma abundante chuva sobre nós. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando você decide por Jesus, você vai ter oposição. Quando você decide por Jesus, é Ele que intercede por você diante das oposições. E por último, terceiro, se decidirmos por Jesus, Ele requer de nós prática e não teoria.
Se você já decidiu por Jesus, Jesus quer de você prática e não teoria. A minha pergunta, o meu questionamento para Deus na data de ontem foi a seguinte, após o meu retorno do Belém para casa. Estava eu e minha esposa guardando o carro e eu disse para a Cristina, eu quero saber de Deus o que está faltando na minha vida para Ele cumprir o que Ele quer cumprir na minha vida. O pastor de vocês fez esse questionamento para Deus ontem. Deus, o que o Senhor quer que eu retire da minha vida? O que o Senhor quer que eu mude nas minhas ações para que os seus propósitos se cumpram em mim? Faça essa pergunta. Chegou o momento de nós virarmos a chave. Não é esse o termo que usam por aí hoje? Chegou o momento de nós virarmos a chavinha. Jesus está empanturrado de teoria. Jesus está empanturrado de teologia sistemática. Jesus está empanturrado de questões ministeriais. Jesus está empanturrado de costume. Jesus quer prática. Jesus quer vivência. Jesus quer postura. Jesus quer ação. Você decidiu por Jesus. Você decidiu por Jesus. Você quer receber as suas bênçãos? Deixa eu ser mais audacioso aqui. Sabe por que você ainda não recebeu essa bênção que está retida? Tava bom, né, irmão? Mas o pastor de vocês é complicado, né? Nossa, pastor, estava até indo para um lado assim. Mas você sabe por que a tua bênção ainda está retida? Porque te falta alguma coisa. Mas eu já disse que Deus vai afinar os nossos tímpanos. E Ele vai falar por você. Vai falar para você. E você vai tirar isso. Veja o versículo de número 13. Ide, porém, e aprendei. Olha que coisa linda. Jesus sempre ensinando. Jesus nunca fazendo a plateia pular, gritar, sair correndo, jogar banco para cima. Não. Jesus sempre ensinando. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Só entra no céu arrependido. Só entra no céu quem entendeu o que é misericórdia e não sacrifício. Deus não quer que você queime nada. Jesus não quer hoje que você traga holocausto nenhum. Jesus quer que você seja o holocausto. Você seja o melhor para Ele. Você seja a melhor entrega para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Quem não desliga não, irmão. Não desliga não. Quem está entendendo, diga amém. O maior sacrifício que eu posso entregar para o Senhor é a minha vida. Com condutas ilibadas. Dando testemunho do Senhor Jesus aonde quer que eu for. Chegando em meio ao enfermo e falando assim, Jesus pode te curar. Tendo autoridade para anunciar o Evangelho. E as misericórdias que nos alcançaram. Quem tem misericórdia, anuncia misericórdia. Tem jeito sim para teu filho. Tem jeito sim para o teu marido. Tem jeito sim para aquele aqui do lado do teu vizinho. Ah, tem jeito para ele também. No nome de Jesus, exerça misericórdia. Jesus não abriu mão dos publicanos e nem dos pecadores. E nós também não abriremos. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Nós não estamos aqui para apontar ninguém. Comunidade de fé é isso. É respeitar os limites dos irmãos, sabendo que eles podem, de algum momento, de alguma forma, serem falhos, mas estão em processo de aperfeiçoamento. E aí, se nós queremos ser praticantes do Evangelho, olha para mim, se eu quero ser um praticante, um exímio praticante dos feitos de Jesus, eu não posso abrir mão de ninguém.
Dá para glorificar o nome do Senhor aí, irmão? Tem gente que dá para glorificar o nome do Senhor aí, irmãos? Jesus quer prática. Jesus vai nos encher aqui esta noite do Espírito Santo para praticarmos os seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. O tema da nossa mensagem é Decididos por Cristo.